Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do FinTalks, Papo de Empreendedor. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é o desafio de formar líderes de sucesso, né? Como formar líderes de sucesso. E se você não sabe, a gente fala aqui nesse quadro sobre empreendedorismo, sobre negócios, contabilidade e finanças. Se você quer se manter atualizado sobre isso, se inscreva no nosso canal para receber as notificações e ficar por dentro dos próximos episódios, tá bom? E hoje eu trouxe uma pessoa aqui para falar, que é a Regina Paraguaçu, vou apresentar ela aqui para vocês. Na sequência, eu passo a palavra para a Regina. Então, a Regina é a nossa convidada de hoje. Ela tem uma longa experiência nessa área de gestão de pessoas. Ela é psicóloga, ela é pós-graduada em gestão de RH pela FAP, com extensão também em administração de RH pela FGV. Também teve a carreira desenvolvida em bancos nacionais e internacionais na gestão de recrutamento e seleção e também treinamento e desenvolvimento. E há mais de 28 está à frente da oficina de RH, que é uma consultoria de RH que faz também recrutamento e seleção. Regina, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Ney. Estamos aqui para poder falar um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto, que é um assunto apaixonante. E é muito desafiador como formar líderes de sucesso. Então, esse é o nosso tema de hoje. Mas antes de a gente entrar diretamente no tema, Regina, eu sempre pergunto para os convidados sobre o que te fez ser empreendedora. Conta um pouco para a gente aí como você. Me fez ser empreendedora? Olha, eu nunca pensei em ser empreendedora, né? Como você disse bem aí na minha biografia, eu me formei em psicologia e de início resolvi que ia fazer psicologia clínica, mas acontece que a psicologia clínica demandava ter né, alguns subsídios aí para manter o consultório e tudo mais, e aí falei, bom, agora eu acabei a faculdade, agora eu tenho que trabalhar, né? E a psicologia clínica demandava um pouco mais de investimento. E aí eu fui trabalhar num banco, num grande banco aí brasileiro, e na área de RH, né? E me descobri na área de RH, né? Eu acho que a época que eu me formei existia toda uma formação voltada até para empresas, eles chamavam de psicologia organizacional, aquela coisa toda, mas o grande, e até eu acho que até hoje, o grande foco da faculdade de psicologia é formar psicólogos clínicos. Sim. Ponto, né? Então, nesse sentido, fiz toda uma carreira aí em RH, né? E já no segundo banco que eu trabalhei, que era um banco internacional, estava lá há 10 anos, e o banco foi vendido, né? E Uhum. agora, o que a gente vai fazer? Né? Eu e mais duas amigas, nós nos tornamos sócias de uma consultoria em RH, que é a oficina de RH hoje, né? Legal. E aí começou uma, assim, uma epopeia aí em função das competências, né? Que quando assim, eu praticamente foi uma oportunidade que eu tive, que eu não pensei duas vezes. Eu acho que eu era bem nova a oportunidade, eu teria condições de ir para um outro banco, coisa assim. Mas Uhum. o que eu me lancei a esse desafio, né? Então vamos montar a nossa consultoria. Eu e essas três amigas, logo uma delas saiu e ficamos nós duas. Hoje a Mônica Xavier e eu somos sócios dessa empresa. E aí vem toda a fase de entender o que é empreender, né? Porque eu era uma pessoa técnica, um Perfeito. profissional técnico formado em psicologia, já tinha feito pós-graduação e tudo mais, mas não tinha nenhuma competência que a gente até já conversou outras vezes, né, Ney? Em função de administração do negócio, a parte contábil, a parte financeira, precificação, todo esse, vamos dizer assim, essas outras habilidades que são importantíssimas para o empreendedor, né? E a gente foi dando cabeçada, foi fazendo e foi dando cabeçada, porque e até dando certo, né? Ainda bem, Sim, graças a Deus, ainda bem. porque a gente tem as competências técnicas, né? Perfeito. Que eram competências técnicas importantes,
para você fazer toda uma parte de seleção de pessoas, para você até algumas competências comerciais que eu acho importantes dentro para um empreendedor. Que é assim, simplesmente se eu chegasse lá e simplesmente sentasse e esperasse os clientes chegarem, né, ia ser meio complicado. Então, nós também saímos em busca aí de clientes. Então, essas competências de comerciais também eram exigidas, e aí, de certa forma, a parte de comunicação e tudo mais, eu modéstia à parte, sempre tive, então fomos buscar esses clientes. Mas foi assim que eu caí no empreendedorismo, né? Você viu uma oportunidade, tinha a condição de atender essa oportunidade, foi lá e pegou e fez, né? E aí Exatamente. e trouxe como aprendizado, obviamente, o que você já tinha nos bancos. Então você tinha um trabalho ali de gestão de pessoas, então você já sabia como lidar com gente, como contratar, e aí foi mais fácil para você lidar com sua própria empresa. E nesse processo de Nesse contratar, ponto, sim. nesse ponto, sim, as outras características que você citou sim, são desafiadoras, com certeza. A gente tem Até falado, hoje eu corro atrás delas. a gente tem falado muito aqui nesse quadro do FinTalks com os empreendedores da importância, né, de você ter alinhamento aí do perfil técnico do empreendedor com o perfil de negócios, né? Porque muitas vezes, quando você é um médico, por exemplo, você vai se forma na faculdade e você vai clinicar. Só que se você vai montar uma clínica, sua clínica começa a crescer de tal forma que chega um momento que você precisa deixar de clinicar para cuidar da gestão do negócio. E aí eu sei que nesse processo de transformar um profissional técnico no empreendedor, existe uma questão ali do cara ficar um pouco insatisfeito, né? Porque, no fundo, quando você se torna médico, você quer cuidar de paciente. Quando você se torna uma psicóloga, Exatamente. você tem uma vontade de cuidar de gente. No seu caso, você continuou cuidando de gente por um outro caminho, né? Na área de RH, mas não foi clinicando como psicóloga, né? A pergunta que eu faço para você é: você vê que, não, no seu caso, você se sentiu frustrada por não clinicar e de repente ter que lidar com gente num outro segmento, que foi o segmento de RH, ou para você tudo bem? Não, porque assim, isso foi assim, o recursos humanos, como eu falei, eu me apaixonei pela possibilidade de você desenvolver pessoas, você trabalhar com desenvolvimento de pessoas dentro da organização, que é um Perfeito. pouco diferente de você ter, obviamente, a sua clínica, o seu trabalho. O que me deixou frustrada, e até hoje é uma coisa que eu não gosto de fazer, é justamente a parte, digamos, burocrática da empresa. Perfeito. Perfeito. Que é assim, hoje em dia eu chego, já percebi que não tem como, né? Então você tem que trabalhar com toda essa parte, vamos dizer assim, Administrativa, de né? organização, de impostos, disso, daquilo. Mas de início era uma coisa extremamente chata, por quê? Porque o meu objetivo era justamente trabalhar com pessoas, achar as pessoas certas para as empresas e desenvolver pessoas. Mas aí eu tinha que ver o imposto, tem que ver O preço de venda. os preços, as condições, vamos dizer assim, administrar as questões, vamos dizer assim, de locação, de locar, Sim. de onde a gente esteve, negociar com fornecedores, com isso, com aquilo. Então, isso tudo eu acho, não, eu tenho certeza que são características que o empreendedor deve ter, mas quando ele passa de um ponto técnico, como você falou, você é um médico, por exemplo, e ele vai ter uma clínica, um psicólogo, vai trabalhar com RH, um advogado, né, que é uma outra função técnica, vai administrar o seu próprio escritório de advocacia, até um contador, né, que você Uhum. conhece bem, vai administrar uma empresa de contabilidade, né? Então, tudo que se relaciona a um engenheiro que vai ter uma construtora, tudo que se relaciona à parte técnica, né? Que as pessoas resolveram por aquela carreira técnica, elas vão ter que mostrar lá na frente habilidades de empreendedorismo. Legal. Olha que interessante, né? Eu tenho exemplos aqui de clientes que são médicos também, né? Que eles têm uma clínica de muito sucesso, tem mais de
40, 50 médicos trabalhando com eles. E a grande dor deles é justamente essa, é de parar o que está fazendo na parte clínica ali, ou na parte de diretoria técnica da unidade de negócio deles, para olhar para essa questão de operação. E aí a gente sabe que no mundo do empreendedorismo, se você tem um negócio escalando, crescendo, você pode terceirizar um monte de coisas. Entre elas, você pode terceirizar o departamento financeiro, você pode terceirizar a contabilidade, como já é muito comum no Brasil. Você pode terceirizar algumas áreas que são que a gente chama de área de back-office, né? E focar lá num core do teu negócio, que seria, no caso do médico ali, cuidar dos pacientes. Mas tem coisas que você não consegue terceirizar. Tem coisas que você, mesmo terceirizando, você precisa gerenciar. E o que eu percebo em alguns líderes aí, já tá falando de liderança, é que eles pecam um pouco no sentido de eles querem delegar para a pessoa, só que não olha mais, ele delarga, né? Ao invés de delegar, ele delarga e aí deixa lá na mão dos profissionais, das pessoas, e não cuida de gerenciar essas pessoas. E precisa, não é? E exatamente. Uma outra coisa que fazendo um paralelo ao que eu tinha dito, né, é o seguinte: quando você, no meu caso, então eu tenho uma função técnica, vou progredindo para ser uma empreendedora e ter um negócio. Se a gente for ver no corporativo, né? O que a gente tem? A gente tem pessoas que também vieram de função técnica, vamos supor lá o advogado que veio fazendo um trabalho dentro da empresa e tudo mais, e ele é visto como um bom técnico, tá? E ele é visto, isso eu acho que é um dos desvios da nossa da cultura, né? Meio que ocidental aí, é promover esse cara, porque ele é um bom técnico, dando um cargo de gestão para ele sem prepará-lo. E aí É você perde, praticamente a mesma coisa. aí você pega um bom técnico, coloca, aí você perde um técnico e um líder, né? Você perde um bom técnico e ganha, às vezes, um mau líder, E ganha um né? mau líder, né? Você vai ter que perder ele no futuro, porque se ele vai ser um mau líder, ele não vai conseguir atingir resultado, se ele não atingir resultado, naturalmente ele vai acabar saindo da empresa. Exatamente. Então, aí você falou em delegar, né? Das pessoas saberem delegar. É, é muito pouco, assim, as empresas, elas não treinam o gestor para as competências que eles têm que ter. A maioria, na maioria dos casos, a não ser algumas grandes multinacionais que têm programas institucionais, como no banco que eu trabalhei, que existia um programa de desenvolvimento de gestores e tudo mais, mas, assim, nas empresas com as que a gente hoje vê, por exemplo, as startups ou empresas que são empresas familiares, Sim, principalmente, tá? Empresas familiares têm muito desse problema, porque o dono veio vindo, ele veio fazendo, ele cresceu, ele empregou amigos e parentes e colegas e gente da confiança dele. Está errado isso? Não, não está errado, não tem certo e errado. Ele foi fazendo com aquilo que ele tinha à mão, né? perfeito. E aí, de repente, ele começa a ter uma empresa, ou nas outras empresas também, o gestor ele não teve uma formação é, focada em, tá bom, parece que ele brotou ali líder, né? Então, mas e aí? Quais são as competências socioemocionais que você tem que ter, as competências técnicas até, e as competências soft skills que você tem que ter para poder gerenciar aquela equipe, Perfeito. tá? Só Eu acho que fazendo toda empresa teria que fazer essa pergunta e todo líder teria que se fazer essa pergunta quando ele estivesse sentado na cadeira do gestor. E sim. aí, o que eu sei que me impulsiona a gerenciar um grupo de pessoas? E O que, também que tem a uma questão da responsabilidade da empresa, né, que está formando esses líderes, né? Eu não estou falando aqui do dono da empresa, porque, como você falou, às vezes o dono da empresa ele também não teve formação de liderança na faculdade, ele não teve formação de liderança na vida, não teve ninguém acima dele, então ele aprendeu a liderar do jeito que ele sabe liderar. Só que Exatamente. aí, quando você está tratando de uma empresa familiar, qual é o momento que esse líder, né, esse líder de empresa familiar, ele tem que buscar ajuda de um profissional de recursos humanos, de um profissional de treinamento de gente, de pessoas, para que ele possa se tornar um líder melhor e, consequentemente, exigir que esse
que o seu time, que seus liderados sejam também líderes melhores? É como eu acabei de dizer, né? Eu acho que isso deveria ser uma autoavaliação, né? Fui promovido, e daí? Eu tenho todas as competências para gerenciar aquela equipe? Isso seria Perfeito. uma pergunta que a pessoa tem que se fazer, né? Para o bem disso tudo. Não fez essa pergunta, saiu fazendo, saiu, né? Existem alguns indicadores dentro da empresa que podem ser sinal de que aquela liderança está sendo boa ou não está sendo boa. Né? Um dos indicadores, às vezes, são os turnovers das áreas, o turnover da própria empresa, o quanto aquela área está entregando de resultados, né? Se existe um controle de metas, né? Do que aquela pessoa tem que entregar ou não, se as pessoas estão entregando, se não estão entregando. Entregando. Se elas têm, vamos dizer assim, se as áreas têm um bom relacionamento, você tem medidores de clima organizacional, né? Hoje você fala muito de gestão tóxica, né? E a gente sabe que em 85% dos casos, as pessoas, às vezes, ela não sai da empresa, ela sai do gestor, ela sai do Perfeito. líder, porque aquele líder é um líder que ele não está, vamos dizer assim, condizente com as melhores práticas de lideranças atuais. Perfeito. Então, isso gera para a empresa, né, um mau gestor, ou não digo que é mal porque ele quer ser ruim, não é isso, que ele quer Sim. ser, né, que ele é maldoso, mas às vezes ele faltam as habilidades que ele tem que ter para fazer essa gestão eficaz, e às vezes ele não sabe, né, e tem que começar com uma autoavaliação e buscar, né? Ou a empresa tem que estar atenta a demonstrar para ele quais são as coisas que ele tem que aprender para liderar aquela equipe. Então, maravilha. Olha só, para o nosso empreendedor que está nos ouvindo, ele vai ter aí uma bela lição de casa para fazer, como você mesmo disse. Então, a primeira lição de casa é fazer uma autoavaliação para entender aí fazer as perguntas, né? Se você pode ser um líder melhor, né? Como você está indo como liderança? E aí, com essa pergunta, com esse questionamento, já te traz essa autoavaliação para que você possa olhar os indicadores de desempenho do seu próprio negócio. Exatamente. Olhando os indicadores de desempenho do seu próprio negócio, percebendo que ele não está indo no caminho certo, no que você gostaria, opa, um sinal de alerta, pode ser que está faltando um pouco de liderança e de gestão aí nesse processo. Como você citou aí, os indicadores de turnover, como índice de rotatividade da empresa, etc e tal. Então, tá aí a dica de ouro, hein, de como fazer a tua avaliação. Agora, vamos olhar então para a avaliação vamos imaginar que esse dono de empresa ele já tem aí uma formação de liderança já consolidada, já passou por treinamento, já fez essa autoavaliação, ele já tem esses indicadores de que ele está medindo o desempenho do time dele. Como que ele pode formar outros líderes, considerando que formar a liderança é um grande desafio, que é o nosso tema daqui, o tema de hoje. Exatamente. Como que ele pode formar outros líderes, né? Eu acredito que investindo mesmo na orientação, no treinamento e no acompanhamento daquela pessoa, né? Porque treinar não é somente mandar a pessoa para um treinamento maravilhoso, ou alguma coisa assim, ou investir num treinamento lindo e maravilhoso dentro da própria empresa, mas é acompanhar, antes de tudo, o que está acontecendo, com o gestor acompanhando outros gestores que, por sua vez, devem formar abaixo deles os colaboradores deles. Né? Então, uma empresa focada que tem uma visão mais delicada para esse ponto vamos dizer assim, de competências de gestão, ela vai está provendo aquilo que é necessário, né? Ela vai ver o que é necessário. Por exemplo, numa pesquisa de clima que a gente faz, uma pesquisa simples de clima, onde as pessoas dizem que nós temos aqui problemas de comunicação, nós temos problemas de feedback, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima disso, né?
Então, vamos lidar com a comunicação dentro da empresa. E lidar com a comunicação dentro da empresa não é somente fazer um curso e deixar as pessoas absorverem o curso. Não, é usar a prática, é dar o exemplo. Né? Aliás, o exemplo, todos os gestores que eu tive, que eu considero magníficos aí do ponto de vista de me terem me ensinado algumas coisas, eles tinham uma capacidade de serem íntegros entre aquilo que eles falavam e aquilo que eles faziam. Então, o exemplo, né, arrasta as pessoas. É isso aí. Então, a gente tem que pensar nos exemplos que as pessoas que eu vou dar. Não adianta eu falar, fazer um treinamento bonito e sair, né, me Fazer outra coisa. comunicando de forma errada, sendo uma pessoa invasiva, às vezes agressiva, né, não levando em consideração uma comunicação não violenta, que é o que a gente chama hoje, né, agredindo as pessoas, diminuindo as pessoas, gritando com pessoas, e parece que isso daí, nossa, isso que você está falando da época das cavernas. Não, a gente tem hoje em dia muito gestor que age dessa forma. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. E trazer para essas pessoas, né, o nível de consciência de que elas podem melhorar como profissionais e também melhorar como pessoa, né? Com certeza trará grandes benefícios para todo mundo que está envolvido na empresa, né? Agora, Com certeza. se a gente pensar assim, ó, pensa nas empresas que estão escalando, estão começando. Aqui a gente tem a gente atende bastante empresas que são do segmento startup, tecnologia e tudo mais. Então, o que a gente percebe aqui, muitas vezes, é a startup que ela acabou de receber um investimento ali e ela tem um prazo muito curto para executar o produto ou o serviço ali e mandar para o mercado. Nesse processo, eles contratam muita gente numa velocidade da luz. Como que o líder, né, ou como que o empreendedor, ele pode crescer rápido sem perder a cultura da sua empresa? Isso é um grande desafio, né? É um grande desafio. Se olha, se eu tivesse essa receita de bolo, Pergunta de $1 milhão. é a pergunta de $1 milhão. Mas, assim, ele tem que agregar velocidade ao que ele vai fazer, usar de muitos processos, Processos, né? perfeito. Trabalhar com a parte de processos e, principalmente, respeitar as pessoas, Perfeito. né? Desenvolver as pessoas. Porque não adianta você ter processos, né? Eu estava ouvindo até o outro papo do FinTalks essa semana, acho que foi de ontem, e a sua convidada falava que eu acho que era 80% são a gestão das pessoas e 20% ferramentas. Perfeito. É isso aí. Eu acho que eu ouvi isso. Ela falou Giovanina, né? 80-20, Giovanina. Exatamente. Então, eu acho assim, por aí. Então, você tem que ter rapidez, sim. Você tem que ter agilidade. Só que você não pode sair atropelando e fazendo as coisas porque você não vai conseguir os resultados que você quer. Se as pessoas não te ajudarem a fazer, né? Porque qual a definição principal de liderança, né? Atingir resultados, né? Antes se dizia, né? Através das pessoas, é com as pessoas. Hoje a gente já deu um passo aí de atingir resultados com as pessoas, com aquele grupo. E como é que eu vou atingir o resultado com aquele grupo? Primeiro, eu tenho que ter as pessoas, e as pessoas disponíveis. Eu tenho que entender o que motiva aquelas pessoas a fazerem o que elas estão fazendo. Eu tenho que trabalhar nessa motivação delas. Eu tenho que perceber que um é diferente do outro. É uma tarefa difícil. Eu tenho que perceber como eu ajo, como que as pessoas agem e como que a gente vai obter resultados com aquele grupo, né, através dos processos que eu tenho. Maravilha. Aproveitar esse assunto, só para compartilhar um pouco com o empreendedor, um pouco da nossa experiência aqui, né? Eu recebi, por coincidência, essa pergunta hoje de uma candidata. A gente está fazendo um processo seletivo aqui e a gente tá no processo final. Eu fui falar com essa pessoa e ela virou para mim e falou: Ah, como que vocês conseguem crescer contratando gente de todo o Brasil? Essa candidata, ela é do Nordeste e aí ela falou:
deve ser muito desafiador. Eu falei, sim, é muito desafiador. Porque crescer contratando gente no modelo presencial já é difícil. Crescer contratando gente no modelo di, Virtual. digital, né, virtual, que o nosso modelo é home office, né, a gente trabalha no modelo full home office e se encontra só de vez em quando para reunião, para divulgação de resultado e tudo mais. Então, temos aí de 2 a 3 encontros por ano com a equipe. E o que você respondeu para ela? E eu falei, olha, o primeiro ponto para conseguir crescer e desenvolver um time remoto é você ter muita clareza de quais são os objetivos da empresa. Trabalhar a cultura, e o que a gente faz aqui é isso, então a gente contrata a pessoa que está muito bem alinhada com a cultura da FinTime. Segundo, a gente tem gestão dessas pessoas e das atividades dela através de uma plataforma colaborativa, onde elas têm lá o que fazer, quando fazer e como fazer. São os 3 pilares aqui. Então está muito Exatamente. claro a tarefa que ela tem que executar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o acompanhamento que a gente tem com essas pessoas. Então, a cada 15 dias, cada pessoa se encontra com seu líder para fazer a reunião que a gente chama de 1 para 1 aqui, para discutir ali se tem alguma coisa que está travada no processo, se tem alguma dúvida de como executar cada uma das tarefas. E também tem um modelo de encontros semanais, onde todo mundo pode se encontrar aqui de forma virtual, mas esse encontro acontece na empresa, onde as pessoas podem se expressar e sentir parte desse grupo. Então, é um desafio enorme. Além disso, tem a avaliação de desempenho, que a gente faz aqui semestralmente, e tem o que a gente chama de OKRs, né, que são os objetivos-chave de resultado de cada pessoa para aquela área. Então, quando a gente tem tudo isso alinhado com esse candidato, com esse novo colaborador, e ele sabe o que tem que atingir de resultado para ser promovido e para ganhar mais e para ganhar bônus, isso tende a funcionar muito bem. Então, as empresas têm essa dificuldade de colocar esses processos que você citou, né, que tem que ter processo para crescer rápido e crescer estruturado, de colocar na prática, porque dá trabalho fazer isso. Dá muito Como trabalho você fazer isso. disse, dá trabalho no presencial, que dirá no virtual, né? O que eu tenho percebido é que algumas empresas, hoje em dia, elas estão meio que voltando, né? Por problemas de falta de gestão, voltando ao presencial, né? Porque não conseguem associar tudo isso que você falou, que é justamente fazer esse acompanhamento à distância e usar de ferramentas. Eu acho assim, sempre, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas só vão fazer aquilo que elas têm que fazer se elas sentirem o objetivo daquilo. Então, a primeira coisa que o gestor tem que fazer, tem que trabalhar, é a comunicação. Eu sempre falo isso, a comunicação tem que estar clara. Você tem que fazer tal planilha, mas se você explicar, se só falar para a pessoa, só, faz essa planilha aí, você tem que explicar aqui em que ponto que ela se enquadra dentro do processo de entrega, vamos dizer assim, do teu trabalho para o teu cliente. E aí ela se sente mais participante daquilo, porque simplesmente faça uma planilha, você faz a planilha, mas você não sabe nem de onde ela veio, nem para onde ela vai. Né? E qual a importância daquela planilha dentro do processo todo que você está fazendo com o seu cliente. Senão você passa a apertar parafusos, como naquele filme do Charlie Chaplin, em Tempos Modernos, em que ele fica apertando parafuso, 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 quando ele vai ver, ele está apertando a blusa da moça. Que tá, aquele filme realmente é algo que ilustra bem isso daí. Né? Maravilha, é verdade, é verdade. As pessoas precisam saber o porquê que elas estão trabalhando, né? Tem que estar engajada no propósito da empresa e com certeza elas terão a produtividade e o compromisso de fazer aquilo. E aí, E paralelamente, você tem que ter, obviamente, os seus processos, as suas ferramentas, sim, para você gerenciar tudo isso daí. Mas o começo de tudo é gente com gente, gente. Não é estou puxando a brasa para minha sardinha, não, como diz o popular, mas é você entender de gente e saber como que gente funciona. eis a questão de E às vezes $1 milhão. a gente não sabe nem como a gente funciona, né?
Eis a questão de US$ 1 milhão de novo, né? Porque saber como cada pessoa funciona é um desafio enorme. Mas existem técnicas, existem processos também para que você faça um mapeamento ali, né, dessas pessoas. É bom que o empreendedor que está nos ouvindo saibam que os RHs, as empresas que estão focadas em desenvolver pessoas, elas podem se utilizar de ferramentas científicas, inclusive, para mapear o comportamento humano. E a gente faz isso aqui na FinTime para aí você ter condição de olhar ali quais são as características comportamentais dessas pessoas. Então, Eu se você diria tem. são os testes de perfil comportamental, né? Que você usa, lança a mão hoje tanto para seleção, né? Que existem vários aí no mercado, de várias plataformas, quanto para desenvolvimento. Perfeito. Que começa a te dar uma luz a respeito da tua própria forma de agir e da forma de agir da tua equipe. Eu sou um apaixonado por trabalho, né? Eu sou Eu suspeito, sei, você me conhece já há muito tempo, então eu eu sei. gosto muito de trabalhar, trabalho desde os meus 12 anos de idade, então é uma coisa que realmente eu carrego comigo. E eu acredito que a maioria das pessoas também gostam de se sentir útil, gostam de se sentir fazendo parte de um time, de um propósito, de uma empresa. Então, se a gente conseguir, a gente como fala como empreendedores, né, transformar o que a gente faz em algo que seja, que sirva como propósito para essas pessoas se apegarem a isso e se sentirem também produtivas, elas vão fazer um excelente trabalho. É que talvez a gente tenha que nos esforçar mais como empreendedores para mostrar que o que a gente está fazendo transforma a vida, melhora a vida das pessoas. E aí você disse uma coisa que vai muito ao encontro dessa ideia, né? De você contratar, você falou agora há pouco, pessoas com propósitos alinhados, né? Então, através, inclusive, desses testes, você pode perceber aí quais são os propósitos dessas pessoas, ou entender um pouco melhor numa entrevista e tudo mais. Mas é fundamental que aquela pessoa também queira fazer, né? Porque não adianta nada, às vezes, ela ter competências técnicas fortíssimas e não ter atitude para fazer aquilo que se espera dela. Então, isso começa o teu propósito aí, né? Juntando com o propósito do colaborador, começa no processo de seleção. Falando de processo de seleção, então, que é uma área que você entende muito e você faz muito aí na sua empresa, o que você vê que os empreendedores mais erram nessa área de contratar novas pessoas? Qual que é o erro mais comum que você vê? Eu acredito que o erro, às vezes, mais comum, e às vezes é uma coisa que eu brigo, entre aspas, com os meus clientes, é justamente a questão de dar uma ênfase muito forte, às vezes, à parte técnica. Perfeito. Né? Então, o currículo dele, ou assim, essa faculdade que ele fez, ou aquela outra faculdade, ou alguma coisa assim, são às vezes impeditivos de você ver a pessoa como um todo. E muitas vezes, até a semana passada, eu tive uma conversa dessa com uma cliente, até uma empresa de contabilidade também, em que eles queriam um profissional muito mais sênior, um contábil muito mais sênior, e eu apresentei uma pessoa que tinha, assim, uma garra, uma vontade, era, vamos dizer assim, uma júnior, né? E uma Uhum. vontade, uma garra de fazer, que realmente eles perceberam o brilho daquela pessoa. Né? E me disseram: olha, Regina, apesar da gente querer uma pessoa um pouco mais com uma bagagem técnica mais maior, né? Uma bagagem técnica maior, a gente vai ficar com essa. E eu falei: vocês estão totalmente cobertos de razão, porque eu tenho certeza que essa menina ela vai entregar o que ela pode, o que ela não pode, porque ela tem atitude. Sim. Então, isso é um ponto que eu bato muito aí com os clientes às vezes, né? De o simples olhar para um currículo
e dizer, não, essa pessoa não tem tudo que eu quero, né? E para começar, eu acho que é um erro até você olhar só num currículo. Por mais que eu prepare todo o profissional e entregue, às vezes o cliente fala, mas eu não vou entrevistar esse aqui, porque eu acho que o currículo dele não está exatamente. Então, eu digo que o currículo hoje não é nem um pedaço de papel, ele, como foi no passado, hoje ele é um arquivo digital. E naquele arquivo digital, você não tem todas as assim, esse brilho no olho, essa coisa que você vai ver numa entrevista. Então, às vezes, eu sei que o gestor ele está ocupado, ele não pode fazer 300 mil entrevistas, mas todas as vezes que eu briguei por um candidato, né, a pessoa depois virou e falou assim, não, é verdade, você tem razão. Eu tenho, realmente, essa pessoa não está naquele nível que eu quero, mas ela pode chegar lá. Então, esse espaço aí de levar em conta as competências, o que a gente chama das competências comportamentais, as soft skills, as competências socioemocionais, é muito importante para o gestor. Por quê? Porque aí ele olha, porque normalmente, às vezes, o que acontece? Os gestores contratam pelas competências técnicas maravilhosas e demitem pelas comportamentais que não estão atendendo. Né? É o erro mais comum, né? É um erro, um dos erros mais comuns, né? Justamente por esse olhar muito fechado em cima de eu quero, né? Eu costumo brincar, né? Que o cliente vira e ele quer a sopa de letrinhas que ele imaginou daquele candidato ideal. Que eu falo, né? Existe o candidato ideal, existem os candidatos reais. E aí tem que ter uma certa flexibilidade, que às vezes o empreendedor ele está muito focado naquilo que ele quer, ele acha que só daquele jeito vai resolver, e tem que ter um pouco de flexibilidade nisso, principalmente para levar em conta essas outras habilidades, que são as mais importantes, porque se você tiver um currículo brilhante, isso não te garante que você vai ser um bom profissional. Agora, se você tiver atitude para chegar em algum lugar, você não precisa desse currículo brilhante, você vai chegar. Porque habilidades técnicas são treináveis de forma muito fácil, né? Assim, muito rápida, né? Você treina muito mais rápido um profissional na parte técnica do que na parte comportamental. Com certeza, né? E é muito mais fácil, você vai contratar uma pessoa para a área de vendas, né? Como a gente sempre brinca, é muito mais fácil você tentar segurar a pessoa do que empurrar a pessoa, né? Então, principalmente na área de vendas, né? Se uma pessoa sai, às vezes, fazendo coisa que ela tem que fazer, faz o que tem que fazer, o que não faz, é muito melhor você chegar para a pessoa e orientar, olha, isso aqui, talvez da próxima vez você pensa aqui para fazer, tal, do que ficar, olha, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Então, atitude é tudo, né? E atitude é um traço comportamental aí que a pessoa tem que ter para trazer as mudanças necessárias aí para o dia a dia. É uma soft skills que muitas vezes não aparece na entrevista, né? Você precisa realmente ter aí um olhar clínico para essa pessoa, tem que fazer os testes, e aí identificar isso bem no comecinho ali Ou do fazer trabalho. uma boa entrevista, né, por competências. Sim. Tá? Onde você joga, né? Eu costumo dizer que as entrevistas que eu gosto de fazer não são entrevistas quadradinhas, então, onde você vai perguntar sempre a mesma coisa, sempre, né? Assim, você deixando a pessoa falar, às vezes, num clima mais cordial, de uma, né, mais bem-humorado, perguntando, às vezes, para a pessoa sobre o pet dela, né, sobre o cachorro dela, você tem informações às vezes muito mais valiosas do que a pessoa está lá by the book, né, que costuma dizer. Ela estudou entre aspas como que ela deve se comportar na entrevista, então ela traz tudo que você gostaria de ouvir, né? Então Exato. é quando você descontrai, quando você leva um pouco mais de humanidade para a entrevista, né? Não aquela coisa muito formal,
e nem muito inquisitiva, né? Tem pessoas que tem processos que eu ouço que às vezes a pessoa só falta, né? São 3 ou 4 entrevistando uma pessoa, né? Então, quem que não vai se sentir ansioso numa situação como essa? Exatamente, eu já vi casos assim Só de. falta a luzinha balançando, assim, como uma sessão de tortura, né? Eu acho que é isso. Então, acho que uma lição para o empreendedor que é dessa conversa toda aqui sobre técnicas de recrutamento e seleção de pessoas, de líderes, né, mais capazes de fazer sua empresa crescer, você olhar para o lado humano, olhar para o lado comportamental das soft skills e não só para as hard skills, né, que são as competências técnicas, né? E no paralelo, eu acho que fazer esse processo, estar preparado e disposto para participar do processo de recrutamento e seleção. Aqui na FinTime, a gente, como você sabe, várias coisas que a gente faz ao mesmo tempo, né? Como gestor, então você tem que olhar produto, que olhar administração, olhar finanças, olhar RH, olhar um monte de coisa. Mas uma coisa que eu não abro mão é de participar de um processo seletivo. Mesmo que o tempo que eu dedico para o processo seletivo é um tempo muito pequeno. Eu vou lá no finalzinho do processo, nas finalistas, e bato um Mas papo ali validando. de 20 minutos. Esse papo de 20 minutos, é, eu quase nunca faço uma pergunta técnica. Eu só quero conhecer a pessoa. Então eu vou lá e pergunto sobre a vida dela, pergunto sobre coisas que não tem nada a ver com o trabalho, para identificar e as motivações dela, né? Porque que ela tem aquele sonho, com um grande objetivo de identificar se o sonho daquela pessoa está alinhado com o sonho grande da FinTime. E quando esses sonhos estão alinhados, aí eu sei que daquela pessoa eu posso extrair um grande potencial de resultado, etc. E tal. E você falou uma coisa importante, sabe, né? O gestor principal, ou um diretor, ou um CFO, um CEO, que vai às vezes fazer um processo seletivo, ele tem que ter capacidade de ouvir, né? De uma escuta ativa, porque realmente já vi gente fazendo entrevista olhando para o computador, já vi gente fazendo entrevista ao mesmo tempo olhando o celular. Então, se você está ali com a pessoa, você tem que dar atenção ao que a pessoa está falando, né? Senão é muito ruim também, né? Então, eu acho assim, tudo se treina dentro, voltando lá no início da nossa conversa sobre o gestor, sobre o líder, tudo se treina, né? Ninguém nasceu sabendo fazer uma entrevista, ninguém nasceu sabendo ensinar algo, dar um treinamento, ninguém nasceu sabendo fazer uma variação de desempenho. Tudo é passível de você treinar, né? Ninguém. Como que você tem técnicas para fazer tudo isso? Então, Perfeito. a gente costuma trabalhar muito na oficina de RH, algumas lideranças nessa área de desenvolvimento, usando justamente né, separando assuntos que vão dar um pouco mais de esclarecimento para aqueles líderes de como que eles vão. Começa aí, começa no você se interessar pela pessoa, para você ouvir aquela pessoa, desde o processo seletivo, e aí durante a gestão do dia a dia, como é que ela te trouxe uma coisa, como é que ela enfrenta os desafios, como que ela não enfrenta, quais são as motivações, se falou, quais são os propósitos, isso tudo não é fixo também, né? Porque, assim, uma coisa pode ter acontecido com você selecionou uma pessoa hoje, aí ela começa a trabalhar na FinTime, daqui a um mês a vida dela mudou de cabeça para baixo. E daí? Você está olhando aquela pessoa? Você está vendo o que aconteceu? Os resultados dela começam a cair, mas por que será que os resultados estão caindo? Né? O que, que a gente. Então, tudo isso é uma questão de acompanhamento para que você possa ter um bom resultado. E quando os resultados estão caindo dessa pessoa, normalmente tem algo ligado à vida pessoal. Com É, certeza, indica e uma pessoa ela não é só o profissional, não tem um robozinho que está aí, que senta aí, né? Hoje vou fazer o que eu tenho que fazer e tudo mais. Ela é um todo. Então, normalmente tem coisas pessoais envolvidas. Às vezes as pessoas se separam, às vezes as pessoas
morre alguém da família, às vezes a pessoa está passando por uma necessidade financeira mais forte, ou está se sentindo mal com ela mesma, enfim, tem N razões que o gestor direto tem que ficar atento para saber em que eu posso ajudar, né? Realmente eu tenho condições de ajudar, tenho condições de indicar alguém que possa ajudar, porque é o dia a dia, não há nada estático na vida da Nada gente. estático. É boa. Nada. Graças a Deus, né? Porque dizem que quando a gente fica no equilíbrio total, a gente morre, né? Então, tudo está em movimento, tudo é dinâmico, né? Quando você faz, por exemplo, um processo onde você tem uma dinâmica de grupo, né? Muitas vezes, às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, nossa, mas na dinâmica de grupo ele pareceu assim, assim, assado. É bem isso, ele estava dentro de um grupo, né, numa situação controlada, né, que era uma dinâmica de grupo para uma seleção, por exemplo, onde ele tinha que apresentar alguns comportamentos, ele apresentou alguns comportamentos, e aí ele foi contratado para a empresa. Aí ele lá na empresa, daqui a, sei lá, 6 meses, nossa, a pessoa virou completamente, o que aconteceu? Existe uma outra dinâmica por trás do que aconteceu. Exato. Não era a mesma dinâmica que tinha lá naquele grupo numa situação controlada. Então, uma das coisas que eu costumo, né, eu falo com os clientes, né, ele chega e fala assim, não, eu não posso errar, né, não posso errar. Meio caminho andado para você errar na seleção. Era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar para você o que ele não pode errar. Aí, ó, tá vendo? O que ele não pode errar, né? Então, eu não posso errar, não posso ter, essa pessoa tem que ser tal. Em primeiro lugar, vamos respirar, né? Vamos ver o que é esse não pode errar, né? Então, as pessoas, a gente tem um grau de previsibilidade das pessoas, com todas essas ferramentas que a gente já falou, com teste de perfil comportamental, com entrevista, com tudo isso. Aí a gente tem um ambiente lá na empresa, que tem o gestor, o jeito do gestor, o grupo, a pessoa que está lá envolvida, as pessoas que estão envolvidas naquele departamento, naquela coisa. Então, vamos minimizar as possibilidades de falha, né? E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a gente tem que entender o que aconteceu e trabalhar em cima disso. Né? Até Então, porque o gestor tem ferramentas, né? Depois que ele contrata a exatamente. pessoa, ele tem um período ali de experiência. Nesse período de experiência, ele vai medir se o que ele comprou na entrevista a pessoa está entregando. É claro que depende da vaga, depende da posição, exige um período maior para que essa adaptação aconteça. Não dá para achar que em Com 3 meses certeza. uma pessoa vai performar no mesmo nível de alguém que está lá 10 anos na empresa. Ou às Existe, vezes a pessoa leva até menos, dependendo, como você falou, sim, né? Da sim, pessoa, dependendo da característica da pessoa, ela leva até menos tempo. exatamente, mas na maioria das vezes as pessoas precisam um pouco mais de tempo, porque ela está entrando em uma empresa nova, processos são novos, então um grupo é novo, então para ela performar brilhantemente bem ali, ela vai demorar um tempo para se adaptar. E aí o gestor acaba comparando a produtividade de alguém que entrou agora, acabou de entrar, com alguém que está há 10 anos na empresa. Não dá para Aí, comparar. aí você falou, onde ele não pode errar? Ele não pode errar aí. Durante o trabalho que ele já fez. No início, né, nessa seleção, no inicial, ele não pode errar em quê? Ele, vamos dizer assim, vamos tirar esse não pode errar, mas ele tem que acertar em Perfeito. buscar a pessoa mais alinhada ao que ele precisa e aos propósitos da empresa. Tá? Então, você Maravilha. inverte um pouco o raciocínio. Não é que eu não posso errar. Errar, eu sou passível de erro e todo mundo é. Então, vamos acertar aonde? A gente vai acertar trazendo uma pessoa, quão mais alinhada ela estiver aos objetivos da empresa, ao meu modo pessoal, né, de ser, também de assim, às vezes o gestor procura uma pessoa muito próxima a ele, né? E isso é uma coisa que também ele precisa ficar atento, porque também, se ele colocar só pessoas iguais na equipe dele, talvez
a coisa não ande. Ele tem que pensar na diversidade de opiniões e de ideias, e não só na diversidade de opiniões e ideias, como a diversidade toda que a gente vê hoje em dia, né? Sim. Então, trazer pessoas né, de vários de gêneros e de etnias e de opções sexuais totalmente diferente. Opções não, né? Opções está errado, não é por aí que a gente fala. Mas que traga pessoas de todas as abordagens aí, pensar também na questão etária, né, que é outra questão que a gente tem também hoje em dia, que é trazer profissionais de faixas etárias diferentes para dentro de uma organização que vai compor aí um Time, né? conjunto um time que vai performar melhor. Então tem N coisas que a pessoa pode fazer de lição de casa, né, num processo seletivo também. Esse papo aqui daria um podcast de 2 horas Não, sem melhor pensar. não. Mas, infelizmente, nosso tempo está indo para o final aqui. A gente tem um tempo limitado de, no máximo, 50, 60 minutos aqui Já para esse foi? quadro. Já Nossa. passamos 50 minutos de conversa. E para não ficar muito extenso, eu te convido de novo para voltar outras vezes para falar desse tema, porque ele realmente é um tema que eu gosto muito e que é um tema muito importante para o empreendedorismo. A gente tem batido na tecla aqui com outros convidados, né, de que se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, falar que você tem uma empresa e você não querer olhar para as pessoas, você não vai conseguir ter grandes resultados, porque ninguém faz nada sozinho, essa é a grande verdade, né? Ninguém faz nada sozinho. E aí eu lembro que a gente tem mais de 10 anos de empresa, né? Quando a gente começou, naturalmente, a gente começou como todos os outros empreendedores, sozinho, sem ajuda, e depois fomos contratando pessoas, e muito com a visão técnica. Quando a gente conseguiu alinhar essa questão técnica com o desenvolvimento das pessoas, foi aí que a chavinha virou, para mim, pessoalmente, falando agora uma experiência própria. Que bom. Eu vim eu sou administrador de empresas, formação principal, depois fiz pós-graduação em controladoria e depois me formei em contabilidade. Mas a minha visão quando eu comecei a montar um negócio era, eu tinha que ser o melhor contador para os meus clientes. Isso sim, mas não era só isso, né? Eu precisava ensinar outras pessoas também a serem boas, para os clientes também respeitar essas pessoas e não depender só de mim. Porque do jeito que eu estava indo, eu não ia conseguir crescer, porque eu era a única pessoa que tinha experiência e meu time não tinha a mesma experiência. Então, quando eu mudei a chave de que eu precisava treinar as pessoas para que elas fossem melhores do que eu, aí a coisa começou a crescer. Então, acho que a dica que eu trago aqui para o empreendedor se você é um empreendedor técnico, foque mais tempo em treinar pessoas, envolver pessoas, porque esse é o caminho para que você possa crescer o seu negócio de forma ilimitada. E eu queria que você falasse para o nosso empreendedor, dar uma dica final. Se você tivesse que falar uma única coisa para o empreendedor na área de gente e gestão, qual seria essa coisa, essa dica? Uma única palavra? Pode ser uma Respeito. única dica, isso, ao respeito. 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 À medida que você respeita as pessoas, sejam elas do jeito que elas forem, você vai conseguir a adesão dela para os seus objetivos. Maravilha. Tá aí, uma excelente dica. Eu queria agradecer, Regina, foi um prazer Eu que enorme. agradeço. Você sabe Muito que eu bom. adoro falar, né? Por isso que eu falei que esse capítulo daria 2 horas fácil aqui de conteúdo. Mas foi um prazer imenso receber você. Como que as pessoas te Eu acham na rede agradeço. social? Eu vou pedir para a Marcela colocar aqui na tela para as pessoas verem. A Marcela está esperta lá Marcela, no nosso. Marcela está atenta. Tá atenta. Então, as pessoas te acham na rede social, para entrar em No contato contigo, tá aqui o teu LinkedIn, no e-mail, no LinkedIn. Instagram, no meu e-mail. Só chamar, tá bom? Pode chamar. Muito obrigado mais uma vez, Regina, pela sua Eu presença que aqui. agradeço, Ney. Até mais. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau. Outro, tchau.